Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus ilumine a nossa mente, nossa inteligência, nosso ser, para que, uma vez compreendendo, guardando, assimilando essa palavra, possamos sair hoje daqui encorajados, dispostos a colocá-la em prática. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje Jesus deixou bem claro dois princípios sem os quais não se pode praticar uma religião autêntica e verdadeira. Dois princípios. E disse Jesus: toda a lei e todos os profetas se resumem nesses dois mandamentos, dois princípios. Tudo. O cristianismo, o catolicismo, enfim, todo o nosso ser, o nosso trabalho, quando a gente levanta, quando a gente dorme, tudo que a gente faz, nós temos que colocar em prática esses dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, toda a nossa inteligência, todo o nosso ser, e amar o próximo como a ti mesmo. Tudo que fizermos, temos que fazer obedecendo e colocando esses dois princípios: o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Isso que Jesus... Agora, como é que Jesus chegou nisso? Vamos lá, então, fazer agora uma contextualização bíblica. Eu gosto muito disso, né? Domingo passado, nós estávamos aqui meditando, e um grupo de pessoas, aliás, foram 3 grupos fortes, eles tentaram Jesus, para pegar Jesus em alguma palavra, para desmoralizar Jesus, para colocar Jesus numa situação constrangedora, para que as pessoas pudessem rir da cara de Jesus, para que os seguidores de Jesus pudessem se decepcionar com Jesus e deixar de seguir. Era esse o objetivo que esses 3 grupos se aproximaram de Jesus. Primeiro vieram os saduceus, falando uma questão sobre a ressurreição. Jesus fez calar os saduceus. Domingo passado, nós lembramos bem a historinha. Eu coloquei inclusive uma foto lá em cima, né? Quem lembra? Qual era o texto do domingo passado? A moedinha, lembra a moedinha? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esses foram outro grupo, os herodianos, os partidários de Herodes. E agora olha que sutileza como começa o evangelho de hoje, né? Naquele tempo, os fariseus, terceiro grupo, os fariseus, vendo que Jesus já havia feito calar os saduceus, os herodianos da moedinha, eles se aproximaram com tudo, foram com tudo para cima de Jesus. Imagina assim, porque dentro do judaísmo haviam vários grupos: saduceus, os essênios, havia os escribas, os zelotas, enfim, os mestres da lei, os doutores, haviam vários grupos. Eles não se davam entre eles, apesar de serem do povo judeu. Eles não se davam, mas quando era para atacar um inimigo comum, eles se uniam. E qual era o inimigo comum deles? Jesus. Então se uniram. Então os fariseus pensaram assim: Jesus já fez calar os saduceus e os herodianos, agora é nossa vez. Imagina se a gente ganha o embate com ele, nós vamos passar por cima de tudo, vamos causar uma inveja coletiva e vamos assim passar por cima de todos os grupos. E eles foram no templo e perguntaram para Jesus. Primeiro reconheceram:
mestre, ô mestre, conta para nós, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus era uma resposta fácil, mas Jesus percebeu a artimanha deles. Não era só responder, o primeiro é esse, Jesus percebeu que havia uma má intenção. E qual era essa má intenção? Quantos mandamentos nós temos? Quantos? Quem foi que apresentou os mandamentos? Quem foi que apresentou os mandamentos? Quem foi que deu os mandamentos? Moisés. Subiu um monte, esqueci o nome daquele monte, gente. Monte? Nossa, tem Sião, tem monte assim, tem um pico da neblina, tem sei lá, Monte Sinai. Fala assim para aquela pessoa que está do seu lado, fala assim, você já sabe até o que eu vou falar, Fala assim, aquela Bíblia que você não lê tem tudo isso, Mas fala, aquela Bíblia que você não lê tem tudo isso, Leia. Monte Sinai. Qual capítulo que está escrito os 10 mandamentos? É aquela Bíblia, Êxodo capítulo 20. Esqueçam disso o ano que vem para vocês verem, Êxodo capítulo 20. Então lá conta a história dos 10 mandamentos. Só que no decorrer da história, os judeus, eles foram acrescentando outras normas, outros princípios, outras regrinhas, enfim, total, minha gente, total. Eles criaram, no decorrer da história, não era só 10, criaram 248 recomendações ou preceitos, 248 recomendações e, quantos dias tem um ano? 365 proibições. 248 mais 365, 613, entre normas, restrições, proibições, enfim, 613, 613, quantos mandamentos eram? Quantos mandamentos? 6 mais 1, 7 mais 3, 10, pelo menos respeitaram 10, 613 a soma dá 10, eles tinham muito isso os judeus, da soma dos números, enfim, 613, e qual era a cilada para com Jesus? Qual era a cilada que eles queriam pegar Jesus? Para ver se Jesus sabia a sequência, e nessa sequência quais eram os primeiros, os mais importantes, e aí Jesus dá uma resposta. Jesus é fantástico. Jesus dá uma resposta, mais uma resposta para aquela perguntinha que eles fizeram, qual é o mandamento maior? Então Jesus recorda, qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Um catecismo da igreja. Tem um livrinho amarelinho, gente, assim, tem um livrinho amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica, se a gente tivesse o prazer de comprar um e colocar em casa, O primeiro dos 10 mandamentos é amar a Deus, e Jesus resgata. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, com toda a tua força. Amar a Deus sobre tudo. E já que você não me perguntou, vai dizer Jesus, já que você não me perguntou, eu vou dizer o segundo. Eles não perguntaram para Jesus, qual é o primeiro e o segundo? Não, qual é o primeiro, qual é o maior? Já que você não me perguntou, eu vou te falar o segundo. O segundo é semelhante a esse: amar o próximo como a ti mesmo. Nisto termina o Evangelho, nisto consiste toda a lei, todos os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo. Aliás, todos os nossos problemas. E amar o próximo como a gente ama, a gente tem que se cuidar. Então vamos lá, no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando muita gente, a gente atende confissões, as pessoas vão dizer assim: padre, olha, eu só não roubei, não matei, não desejei a mulher do próximo, não, e vai, Só que as pessoas citam alguns dos mandamentos, esquecem de citar o primeiro. Se a gente obedecer o primeiro mandamento, todos os demais
naturalmente a gente obedece, a gente cumpre. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que existe um grande problema. Existe um grande problema. A gente não cumpre esse. A gente não cumpre esse. Porque a gente coloca outras preferências diante de nós. Temos outras prioridades, são importantes, claro que são importantes, mas nada é mais importante na vida do que colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O amor de Deus tem que superar tudo. Só que a gente, né? Como é que dizia? Mas Frei, o Frei está chovendo no molhado, porque eu amo a Deus em primeiro lugar. É? Você ama a Deus em primeiro lugar? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de comunhão com Deus? Quanto tempo? Tem gente que faz anos que não se confessa. Aí você diz, amar a Deus sobre todas as coisas? Para de mentir para você mesmo. Para de se enganar. Quanto tempo faz que você não se confessa? De repente, eu já falei aqui, insisti. Como é que está a tua vida? O teu relacionamento? Muitas pessoas se unem de qualquer jeito e vão deixando de lado o preceito divino. Quando Jesus fala de mandamento, mandamento não é uma sugestão, é mandamento, é mandar. Jesus está mandando, é de Jesus, é uma obrigação que a gente tem como cristão, se nós queremos ser discípulos de Jesus e queremos ir para o céu. Então como é que está o relacionamento? De repente você está junto, não está casado, está irregular diante de Deus, está irregular diante da igreja, diante da vida, e não para resolver essa situação. Como é que você diz que ama a Deus em primeiro lugar? Não ama. Está te faltando regularizar a tua situação com Deus. De repente a tua vida de oração, a tua participação na igreja, a tua frequência, de repente você coloca outras prioridades na tua frente. E a gente vai colocando, minha gente. Começou a ter uma nuvem lá na China, você já não vem na igreja? Vai chover, eu não vou me molhar. E aí a gente vai dando justificativas de desculpas. Como é que a gente vai colocando outras coisas como prioridade? Tudo é o trabalho, muitas vezes o trabalho é importante, é o ganha-pão. Mas quando isso está tirando você do teu foco, da tua essência, de dar tempo a Deus, de ter um teu tempo com Deus, você está colocando isso e outras coisas. Quanto tempo, compara. A nossa sociedade está nisso hoje. Compara quanto tempo você dedica à tua oração pessoal por dia. Agora, quanto tempo você está diante do WhatsApp, diante do Instagram, diante das redes sociais, no teu celular? Quanto tempo você gasta? Às vezes vara a noite. É ou não é? É ou não é? Como é que você pode dizer que ama a Deus em primeiro lugar, se a gente não dedica tempo a Ele, minha gente? Então cuidado, é um alerta que Jesus está dizendo para cada um de nós. É um alerta para cada um de nós. E o outro mandamento, semelhante a esse, vai dizer Jesus, é o amor ao próximo. O amor ao próximo como a gente também, como a gente se ama. O princípio de amar ao próximo passa por um princípio de amor interno. O cuidado que a gente tem que ter com a gente, principalmente, não estou dizendo só o cuidado com a saúde, que é importante, mas o cuidado com a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, o cuidado, o bem-estar, a paz interior, que só aquele que está em comunhão com Deus sente e recebe, porque está em comunhão com Deus. O amor ao próximo, o respeito pelas pessoas, a caridade, a sensibilidade. Existem 3 bênçãos, eu falei hoje na missa das 10. Existem 3 bênçãos que a gente precisa na vida. 3 bênçãos que a gente não pode ficar sem. 3 bênçãos. A primeira leitura falou bem claro, o amor pelos mais necessitados, o amor pelo próximo, a caridade, a sensibilidade, se colocar no lugar do outro, é o amor ao próximo. 3 bênçãos, guarde isso que eu vou dizer para vocês. Quais são as 3 bênçãos que a gente precisa na vida? A primeira é a bênção de Deus. A primeira é a bênção de Deus. E a gente recebe
Cada vez que a gente participa de uma liturgia cristã católica, a gente recebe a bênção de Deus. No final o padre vai dizer: o Senhor seja convosco, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. A gente vai fazer o sinal da cruz. É a bênção de Deus, essa a gente já recebe. A segunda bênção que a gente recebe, isso é importante para a nossa vida de comunhão com Deus, é a bênção dada pelos pais. Então quem tem um pai e a mãe vivo, peça a bênção. Eu cresci aprendendo, bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia, eu peço até hoje. Pedir a bênção para o pai, pedir a bênção para a mãe. Pais, avós, ensine os vossos filhos a pedir a bênção. Ensine os vossos filhos a pedir a bênção para vocês, pela família, pelo pai e pela mãe. É a bênção, porque há uma promessa nessa bênção. Aquele que é a dignidade do pai e da mãe, tem vida longa, tem perdão dos pecados, tem prosperidade. Aquele que dignifica os pais, aquele que honra pai e mãe. Isso é pedir a bênção, a gente precisa. Então quem tem pai e mãe vivo, pede a bênção. De repente, bença pai, nossa, você nunca pediu isso. Bença mãe, nossa, peça, porque é a bênção que a gente precisa. E qual é a terceira bênção? A terceira bênção é a bênção dos mais necessitados. Dos mais necessitados. Quem já ajudou aqui uma pessoa carente? Quem já ajudou uma pessoa carente? Todos nós, de uma forma ou de outra, a gente ajuda. Olha que coisa linda que eu vou dizer agora. Quando você ajuda alguém, dá uma gorjeta, dá um pedaço de pão, né, dá uma roupinha, ajuda uma pessoa carente que não tem como retribuir, qual é a primeira resposta que essa pessoa dá para você? Qual é a primeira resposta que essa pessoa nos dá? Deus te abençoe. É a bênção do pobre. Essa é a bênção que a gente também precisa na vida, a bênção do pobre. Mas para que ele dê a bênção, eu preciso ter um gesto concreto de amor para com o outro. Essa é a bênção que a gente precisa, de Deus, dos pais e dos necessitados. Quando ele não pode retribuir, foi o que disse que Jesus, e a primeira leitura, quando ele não pode retribuir, Deus te abençoe, meu filho. Deus, eu estava precisando, Deus, essa é a bênção que a gente precisa. Essa é a bênção que a gente precisa, para estar em paz com Deus. Então, a leitura do Evangelho de hoje, as leituras de hoje, São Paulo vai elogiar a segunda leitura, Tessalonicenses, vai dizer: olha, vocês estão fazendo tão bem que a gente não precisa mais nem pregar, tão bem que vocês estão testemunhando o Evangelho, pela caridade e pelo amor. Então é esse grande alerta, minha gente, que Jesus está dizendo hoje para cada um de nós: conserta a tua vida, esteja em paz com Deus, esteja em dia com as coisas de Deus. Cuidado com aquilo que você permite que entra na tua vida, na tua casa, que se desvia. Aliás, quero aproveitar, eu ia dizer isso na bênção final, mas eu vou dizer agora, nos avisos finais eu vou dizer agora. Ai, né? Os 3 ais. Se eu souber, mas mais do que o Frei Rinaldo saber, é Deus. Está chegando o dia 31. Está chegando o dia 31. Pelo amor de Deus, eu já disse isso e vou dizer de novo. Se você, pai e mãe, e quem está escutando também, se você enfeitar o teu filho, a tua filha, o teu netinho, a tua netinha, de chifrinho, de colinha, de bruxinha, você está vestindo o teu filho com as roupas do diabo. Halloween não é coisa de cristão, não é coisa de católico. Ai, que bonitinho. Uma senhora de Minas Gerais me escreveu, escutando a missa de meio-dia, das 10, Frei, aqui no meu prédio tem um casal, a criança tem 2 aninhos e de 6 meses, fizeram maquiagem de sangue, isso não é coisa de Deus, minha gente. Isso não é. O inimigo bate palma quando você reveste o teu filho com aquilo que é dele. A pessoa vai na igreja, a pessoa comunga, mas olha como está vestindo o filhinho, o netinho, a netinha, de bruxinha, de diabinho. O que é isso?
Isso é você dar a roupa do inimigo para o teu filho. Se você fizer isso, ou você se confessa, ou não comungue, porque se você aprovar isso na tua escola, no teu clube, no teu condomínio, etc., e você vier aqui com a cara lavada e abrir a tua mão para receber Jesus, eu vou ter pena da tua alma. Eu tenho pena da alma da pessoa que faz isso, porque isso não é de Deus. Isso não é de... Como é que você é capaz, né? Se é para Deus, pode ser mais. Se é para Deus, pode ser mais. Como é que somos capazes de fazer isso? Fazer isso e dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas? Não ama. Ou a gente leva a sério as coisas de Deus, minha gente, as coisas da nossa fé, da nossa espiritualidade, ou a gente está brincando, e o inimigo bate palma, porque ele quer isso, ele quer tirar Jesus de você, ele quer tirar Jesus da tua família, ele quer tirar Jesus da tua casa. Então, por favor, amar a Deus sobre todas as coisas. Faz o Cris, faz um fundo musical. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, abaixa a tua cabeça. Senhor, nessa noite nós queremos te louvar e te bendizer, pela alegria de estarmos reunidos na tua presença. Como é bom saber, Senhor, que quando o Senhor nos fala com autoridade, fala com amor, porque nos ama e quer a nossa conversão e a nossa salvação. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que aprendemos hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente a gente não te ama, Senhor. Nós não te amamos sobre todas as coisas. Vamos colocando outras prioridades, outras agendas. Importantes são, mas nada substitui, nada pode substituir o amor a Deus em primeiro lugar. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós também condicionamos o nosso amor para com o irmão. Amamos sim, mas por interesse, com egoísmo, nos aproveitando. Amamos com condições, colocamos condições no nosso amor. E o Senhor nos ensina que é impossível amar a Deus que nós não vemos, se nós não amarmos o irmão que a gente vê. Então ajude-nos, Senhor, a termos esta consciência de que somos teus filhos, tuas filhas, e precisamos, Senhor, ter esse coração voltado. Nada substitui, nada pode substituir, nada. Assim como Jesus nos ensina, que colocou Deus em primeiro lugar, os santos, ensina-nos também hoje a tomar essa consciência, Senhor, de buscar-te em primeiro lugar. E quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, tudo o resto acontece, porque vamos estar debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dizer isso, por nos mostrar. Obrigado por nos livrar das influências do mal, por nos libertar das armadilhas diabólicas, satânicas, que o inimigo vai armando sutilmente para nos enganar, para nos ludibriar, para nos levar ao mal, com aparência de coisa boa. Fique um pouquinho em silêncio, faça esse propósito hoje diante de Jesus. Peça a luz do Espírito Santo. Senhor, eu preciso te amar mais. Eu preciso te amar mais, Senhor. Eu preciso amar mais o meu semelhante, o meu irmão, para receber a bênção de Deus, para viver nessa graça de Deus, para um dia ouvir de ti, Jesus. Entra, vinde benditos do meu Pai, entra no paraíso. Converse com Jesus agora. Faça esse propósito de, a partir de hoje, buscar amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, parar de dar desculpas para você mesmo, para não cultivar a tua fé, porque se você continuar assim,
Você sabe onde isso vai parar? No céu a gente não vai entrar. E Jesus veio para nos alertar, para nos abrir o caminho do céu. Custou um preço caro. E feliz daquele que entende, que assume para a sua vida o projeto do reino de Deus. Faça o seu propósito, fique em silêncio com Deus.